A poeira dos pés de lótus dos devotos puros conduz ao serviço devocional, enquanto que o serviço aos Vaishnavas é em si mesmo a perfeição suprema, a raiz da tenra trepadeira do amor divino. Então, veja só o que é dito aqui, o verso que nós cantamos, que repetimos também. A poeira dos pés de lótus dos devotos puros, que é o guru, na verdade, né? O devoto puro, são raríssimos os devotos puros, mas a poeira dos pés de lótus do devoto puro, do guru genuíno, ele conduz ao serviço devocional. Ele vai te levar para o serviço a Deus. Então, a poeira dos pés de lótus do guru genuíno vai te levar para o serviço a Deus. Enquanto que o serviço aos Vaishnavas, Vaishnava Seva, é em si mesmo a perfeição suprema e a raiz da tenra trepadeira do amor divino. Então, a perfeição suprema vai se atingir servindo os Vaishnavas. São três coisas que nós temos que fazer. Diridoya, misericórdia para as almas. Nós temos que dar misericórdia para todas as almas, não só o ser humano, todos. Os animais, as plantas, todos merecem misericórdia. Então, Jive Doyal. Doyal é misericórdia. Diva, alma, diva. Então, misericórdia para todos. Nameruti, cantar os santos nomes com um sabor. Cantar o santo nome com um sabor. Ruti quer dizer um sabor, o gosto superior. É superior ao desfrute dos sentidos. Então, cante o santo nome com gosto superior ao que você conhece por gosto dos sentidos. E o último, Vaishnava Seva, servir os Vaishnavas. Então, o serviço aos Vaishnavas vai levar você à perfeição divina. Srila Bhaktivinoda Thakura, no primeiro verso, ele falou isso. O segundo verso fala assim: eu observo com grande cuidado os dias sagrados, como Ekadashi e Jamastami. Então, veja só, eu observo com cuidado, temos que observar com cuidado e fazer o voto no dia de Ekadashi, o voto no dia de Jamastami. O que está falando sobre isso aqui? No dia de Ekadashi não comemos grão, anukalpa. Nós vamos ler o texto depois de ler essa tradução aqui da canção. Essa canção foi composta, não só essa canção, mas o livro inteiro de Kirtan foi traduzido por Shripad Tapasi Maharaj. Shripad Bhaktivilas Tapasi Maharaj. Ele traduziu todo o livro de Kirtan, amarelo, aquele grande. Então, devemos a ele a tradução dessas canções e do livro. Então, observar o dia de Ekadashi, o voto de Ekadashi. A nossa missão foi jejum total até o meio-dia, com algumas exceções que vai ser falado depois. Vão ser faladas depois essas exceções. E depois comemos anukalpa, sem comer grãos. Honramos a praçada sem grãos. A praçada é oferecida no altar com grãos. Se você olhar a foto que eu postei hoje, da boga que eu ofereci para as deidades aqui no Templo de São Paulo, tem arroz. E alguém pode pensar, mas como assim a praçada de Ekadashi tem arroz? Sim, tem arroz, tem grãos, porque Krishna não precisa fazer jejum. Krishna não está sujeito às leis materiais. Ele criou as leis materiais, mas ele não está sujeito a cumprir elas. Krishna não cumpre regras e regulamentos. O Senhor Ramachandra, o avatar dele, sim, seguia todas as regras e regulamentos, mas Krishna não segue nenhuma regra e nenhum regulamento. Ele não precisa. Ele criou, mas ele mesmo não segue. Então ele vai comer arroz, ele vai comer todos os grãos,
Tudo que você oferece no dia a dia, ofereça também para Krishna no dia de Ekadashi. E no Jamastami também. E nós sim devemos fazer o jejum sem grãos. Ou jejum sem grãos, ou jejum total no Ekadashi também, que é o melhor tipo de jejum, desde que não atrapalhe o seu serviço devocional. E o Jamastami também. O Jamastami, você começa a fazer o jejum de 1 segundo do dia do Jamastami até a meia-noite. São 12 horas de jejum. Total, jejum total, sem comer nada. E aí, à meia-noite, quebra-se o jejum de grãos, Anukalpa, quebra-se o jejum sem comer grãos. O jejum total se quebra sem comer grãos, Anukalpa. E no dia seguinte você quebra o jejum do grão, jejum dos grãos. E é necessário fazer esses dias auspiciosos de jejum. Isso está no calendário Gaudiya Vaishnava, está no calendário da nossa missão. Srila Govinda Maharaj, ele seguia todos esses jejuns. Srila Acharya Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, todo o Guru Varga, os gurus genuínos, eles seguem esses dias sagrados de jejum para dar o exemplo. Acharya é aquele que dá o bom exemplo. Se ele dá o mau exemplo, ele não é um Acharya genuíno. É um impostor, é um farsante. Então o Acharya, ele tem que dar o bom exemplo, ele tem que seguir Ekadashi, sim. O Acharya, ele tem que fazer jejum no Jamastami, sim. Mesmo ele, de repente, se considerarmos ele o Guru genuíno como o próprio Krishna, ele não precisaria, mas ele vai dar o exemplo. O verdadeiro Acharya, ele dá o exemplo. Acharya quer dizer aquele que dá o exemplo. Então é importante fazer, sim, jejum nos dias sagrados, como também no Gora Purnima, é jejum total até a lua aparecer. Depois quebra-se o jejum sem comer grãos. É um pouco mais fácil, não tem que ficar até meia-noite. No dia do aparecimento de Shrimati Radharani, jejum total até o meio-dia, como no Ekadashi. E outros também, outros festivais. O dia do aparecimento do Senhor Nishinradeva, jejum total até o sol se pôr. Depois come-se Anukalpa, sem grãos. E alguns aparecimentos do Senhor Baladeva também, do Senhor Ramachandra também, jejum até o meio-dia, porque eles apareceram ao meio-dia. Então é importante fazer esses jejuns, é auspicioso para a nossa vida devocional. Então veja só, lendo novamente, eu observo com grande cuidado, com grande atenção, os dias sagrados como Ekadashi e Jamastami, pois eles são a mãe da devoção. São a mãe da devoção, tanto o Jamastami como o Ekadashi. É muito importante para nós. Como o meu local de residência, eu escolho com a maior reverência e amor a morada transcendental de Sri Krishna. Então, como local de residência, Srila Bhaktivinoda Thakura fala, como local de minha residência, eu escolho com a maior reverência e amor a morada de Sri Krishna. Goloka Vrindavana, com amor e reverência, ele escolheu aquele local para ele viver a residência dele. O outro verso, eu visitarei todos esses locais para onde o meu senhor Gauranga Sundar viajou em seus passatempos, na companhia de devotos amorosos.
Então, é o parikrama, né? O parikrama, nós vamos em todos os lugares, eu visitarei todos os lugares onde o meu Senhor Supremo, Gauranga Sundar, ele teve seus passatempos. Por isso nós vamos em Puri fazer o parikrama. Nós temos o parikrama de Navadvip, nós temos o parikrama de Kartik. Todos os lugares que o Senhor Supremo Gauranga Sundar esteve, nós vamos visitar esses locais. Nós vamos lá naqueles locais. E não só isso, nós vamos com o Guru genuíno, que vai parar, explicar, cantar junto conosco. Se você for sozinho, você não está fazendo seva. Você está fazendo exercício para os olhos e para as pernas. Srila Siddhartha Maharaj falou isso. Então nós temos que ir fazer o parikrama com o Guru genuíno, como vai ter agora o parikrama de Kartik. Srila Tilaka Niriha Maharaj vai fazer o parikrama com os devotos. Alguns também do Ocidente vão para lá. Aí sim é um verdadeiro parikrama, com devoto puro, cantando e contando as histórias dos locais sagrados. Outro verso diz o seguinte: a minha mente sempre implora pela oportunidade de ouvir o som da miridanga. Ao ouvir o tipo de kirtan o tipo de kirtan ordenado pelo Senhor Gaurachandra, o meu coração dança em êxtase. Ao ouvir, então, o tipo de kirtan que Gauranga Sundar fazia, Gaurachandra, são vários nomes de Mahaprabhu. Ele coordenava esse kirtan. O coração, ele dança em êxtase. Mas isso somente, claro, com um devoto puro, né? O coração, a alma só entra em êxtase, só dança em êxtase, quando a pessoa está totalmente livre dessa sujeira que todos nós temos na alma, essa doença que nós temos na alma. Outro verso aqui diz o seguinte: ao contemplar as formas da deidade do casal divino, Sri Sri Radha Krishna, eu sinto o maior júbilo. Ao honrar a praçada do Senhor Supremo, eu conquisto todas as ilusões mundanas. Por isso a importância de nós honrarmos a praçada. Ao honrarmos a praçada do Senhor Supremo, nós conquistaremos toda essa ilusão mundana. A ilusão mundana. O que é a ilusão mundana? Achar que nós somos o corpo. Achar que nós vamos ser felizes com o desfrute dos sentidos, comendo algo gostoso, escutando algo que você gosta, vendo algo que você gosta, alguém te tocando, alguém que você gosta, ou você tocando alguém, e sentindo o aroma de algo que você gosta. A praçada vai tirar todos esses desejos mundanos, essa ilusão mundana, que nós vamos ser felizes plenamente através dos sentidos. Então, a praçada, ela tem esse poder de tirar de nós essa ilusão. Por isso nós devemos comer, honrar praçada todos os dias, de preferência nas refeições, às 3 ou 4, depende de quantas vezes a pessoa come. Devemos honrar sempre a praçada. Ela vai tirando gradativamente a ilusão que nós temos. Essa ilusão Maya vai se afastando com o fato de você honrar a praçada. Você oferece a boga e honra a praçada depois. O outro verso diz aqui: Goloka Vrindavana manifesta-se em minha casa sempre que eu vejo a adoração e o serviço ao Senhor Hari acontecendo por lá.
Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, é um verso super famoso dele esse. Goloka Vrindavana se manifesta na casa daquele que está tendo adoração à deidade e está fazendo serviço devocional corretamente. O mundo transcendental se manifesta na casa da pessoa. Adoração ao Senhor Hari. Então você pode transformar a sua casa num templo, porque o templo é o local transcendental. Srila Siddhar Maharaj falou isso. O templo que tem adoração à deidade todo dia, o templo que tem serviço aos Vaishnavas, o templo que segue regras e regulamentos do Guru, ele é o mundo transcendental. E a sua casa pode ser o mundo transcendental, a sua casa pode ser o templo. Se você fizer adoração ao Senhor Hari, a Deus, todos os dias, e tiver serviço aos Vaishnavas, seguindo regras e regulamentos, você pode transformar, sim, a sua casa no mundo transcendental. Ao ver o Ganges, que é um rio de néctar emanado dos pés de lótus do Senhor Supremo, a minha felicidade não conhece limites. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura continua falando, ao ver o Ganges, a felicidade dele não tem limites. E o rio Ganges, todo mundo sabe isso, nós já contamos isso no dia do aparecimento do Senhor Vamanadeva, que foi há um mês atrás, mais ou menos, ou pouco menos, que o rio Ganges passa pelo pé dele, passa pelo dedo do pé dele e descende aqui para o mundo material. Então, ao ver o Ganges, a felicidade não tem limites. Isso Srila Bhaktivinoda Thakura que escreveu. O outro verso diz assim, a visão do sagrado arbusto de Tulasi Devi acalma a minha alma, pois eu sei que ela dá prazer ao Senhor Krishna. Senhor Krishna, Silachara Maharaj já falou isso. Krishna, longe de Tulasi Devi, e Krishna Giriraj também, né? Krishna, longe de Tulasi Devi, é como um peixe fora d'água. Então, Krishna, ele adora ficar perto de Tulasi Devi. Ele está sempre onde tem Tulasi Devi. Por isso nós usamos a Kantimala, esse colarzinho que nós ganhamos na iniciação. Por isso nós cantamos a Japamala, cantamos o Mahamantra, na Japamala feita de Tulasi Devi. Porque Krishna sente prazer ao estar com Tulasi Devi. Então a visão dela, somente a visão dela, acalma a nossa alma. Por quê? Porque nós sabemos que ela dá prazer ao Senhor Krishna. Ao honrar o sake, sake é uma verdura, uma preparação de espinafre que Mahaprabhu mais gosta, de folhas verdes, né, espinafre. Um dos favoritos do Senhor Chaitanya Deva, eu considero que a vida vale a pena. Veja só, ao honrar o sake, ao honrar é a verdura que o Senhor Mahaprabhu, se Krishna Chaitanya Mahaprabhu gosta, a que ele mais gosta, nós percebemos que a vida vale a pena, honrando a praçada que Mahaprabhu provou antes e a verdura que ele mais gosta. Então, nós temos que oferecer, sim, folhas verdes e, de preferência, espinafre para Mahaprabhu. Outro verso, qualquer coisa que Bhaktivinoda obtenha, que conduza ao serviço de Sri Krishna, ele aceita a cada dia com o maior dos júbilos. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele aceita qualquer serviço a Deus, a Krishna, com o maior dos júbilos. Ele pede isso, e ele gosta disso. Então, essa canção aqui, que Srila Bhaktivinoda Thakura escreveu,
e foi traduzida, como eu já falei, por Shripada Tapasi Maharaj. Vamos ler agora alguns textos que nós temos sobre Ekadashi Devi. Como fazer Ekadashi, o que é Ekadashi. Vamos ver primeiro se alguém tem alguma pergunta, se alguém fez algum comentário. Por enquanto não. Se tiverem alguma pergunta sobre Ekadashi, pode fazer. Porque as pessoas têm muitas dúvidas, né? Ah, posso comer isso, posso comer aquilo, posso tomar remédio. Nós vamos ler agora sobre tomar remédio, sobre fazer a prática correta de como seguir Ekadashi. Vai ser dito isso daí. Daqui a pouquinho vamos ler. Mas se tiver alguma pergunta, pode fazer. Não podemos ter dúvidas. Então vamos ler o texto aqui sobre Ekadashi. O título é Observando Ekadashi. O jejum no Ekadashi está incluído na lista das 64 práticas devocionais. Existem 64 práticas devocionais. 64 Bhakti Anga. Bhakti é devoção, Anga são braços. 64 braços da devoção, 64 tipos de prática devocionais. E o Ekadashi é uma delas. E é muito importante seguir Ekadashi. Como eu falei de manhã na aula de Ekadashi, Mahaprabhu só pediu isso para a mãe dele. Mahaprabhu não pediu nem para a mãe dele, canta o santo nome. Nem isso ele pediu para ela. Ele pediu, faça Ekadashi. Não coma arroz, não coma grãos no dia de Ekadashi. Isso ele pediu para a mãe Sati, a mãe dele. De tamanha importância de seguir Ekadashi. Continuando aqui a leitura. No Sri Chaitanya Sarasvati Mati, que é a nossa missão, o Ekadashi é observado de acordo com as datas regionais indicadas no calendário da nossa missão. Então, o que quer dizer isso? Nós fazemos o jejum de Ekadashi no dia regional. Por exemplo, o Brasil, às vezes, não é o mesmo dia da Índia, o Ekadashi. O voto de Ekadashi não é no mesmo dia da Índia. E nós temos que fazer o regional. Se é aqui o Ekadashi no Brasil e na Índia é amanhã, vamos fazer aqui hoje. Porque amanhã é na Índia, nós não estamos na Índia. Nós estamos no Brasil. E os cálculos feitos pelo calendário que Srila Bhaktivinoda Thakur escolheu, que ele fazia, que Srila Bhaktisiddhanta fazia, que Srila Siddhar Maharaj fazia e é feito até hoje por nós, temos que seguir o regional se tiver. Se não tiver o cálculo regional, aí sim faço igual da Índia. Mas se tem o cálculo regional, e nós temos isso hoje no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Até uns 10, 15 anos atrás, uns 15 anos atrás não tinha. A gente fazia no dia que a Índia fazia. E a quebra do jejum também era no horário da Índia. Mas agora temos o calendário local. Então devemos seguir o calendário local. É isso que está sendo explicado aqui. Continuando aqui. O padrão do Ekadashi, só Divina Graça, Om Vishnupada Silabhati Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj. É um texto, uma aula de Srila Govinda Maharaj, ele falando sobre o padrão do Ekadashi que nós fazemos. Não comer, Srila Govinda Maharaj fala, não comeremos grãos e não comeremos muitas vezes ao dia. O Ekadashi não é um dia para ficar desfrutando, para comer. O dia de Ekadashi é comer não muito, comer pouco, comer o suficiente para você fazer o serviço devocional e não comer muitas vezes. Na verdade, de manhã já não comemos. Nós almoçamos ao meio-dia, depois do meio-dia.
Então, não comer muitas vezes, essa é a orientação de Shila Govinda Maharaj, não comer muito e não comer comida opulenta no Ekadashi. E também não comer grãos, claro. Então, Shila Govinda Maharaj está explicando isso. Não comemos grão, não comemos muitas vezes ao dia. A menos que seja necessário para alguém por motivo de saúde. Se a pessoa tem alguma doença que ela não pode ficar em jejum, ela tem que comer de manhã, não há problema. Mas se você não tem doença, não use isso para burlar a regra. Nós temos essa mania. Nós queremos sempre burlar a regra, o regulamento. Se você tem doença, sim, mas não é qualquer doença. A maioria das doenças não tem nenhum problema em você fazer jejum, muito pelo contrário, vai ajudar na sua saúde. E Krishna está vendo tudo, não adianta você enganar. Você chega para o seu conhecido, para o outro devoto, para o guru, e fala, eu não posso, eu tenho que comer, eu não posso fazer jejum até meio-dia, eu tenho que comer, eu tenho um problema de saúde. Mas ninguém engana Krishna. Você está enganando a si mesmo. Então, se tem um problema de saúde, realmente, tudo bem. Não há problema algum. Pode comer de manhã sem comer grãos, claro. Continuando aqui. Mantenha o seu corpo, mantenha o seu corpo e coma um pouco. Coma um pouco só, mantenha o corpo. Então, se você não aguenta fazer o jejum total, que é a melhor forma de fazer o Ekadashi, o voto do Ekadashi, não há problema, faça até meio-dia. Se você não consegue, tem alguma doença, coma de manhã também, mas sem comer grãos. Mas nós temos que manter o nosso corpo. Se você não consegue, se você vai atrapalhar o seu serviço devocional, você fazer o jejum total, não faça. Coma sem grãos. Temos uma infinidade de alimentos para comer no dia de Ekadashi. Só não podemos comer grãos. Leguminosas, feijão, grande bico, lentilha, na verdade, Srila Maharaj falou, não é nunca para nós comermos. Nunca comermos lentilha. Lentilha é muito proteica. E Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele fala, o alimento muito proteico não é vegetariano. O alimento muito proteico não é vegetariano. Então, Srila Maharaj falou, não coma lentilha. Então, grande bico, ervilha, soja, são leguminosas. Gergelim, não é para se comer. E grãos cereais. Arroz, trigo, milho, cevada, quinoa. Quinoa, alguns falam que pode comer, né? Alguns falam, não, quinoa pode comer. Mas é um cereal. É um cereal. Trigo sarraceno também é um cereal. Alguns falam que pode comer. Mas aí cada um escolhe o que vai comer. Os gurus orientam, mas comer pouco, comer poucas vezes ao dia e também não fazer comidas opulentas para você. Você pode sim cozinhar opulentamente para Krishna e comer no dia seguinte. Como foi feito hoje aqui, eu ofereci arroz para Krishna e vamos comer amanhã o arroz. Não hoje, hoje é Ekadashi. Nós não podemos comer arroz hoje. Se você comer arroz no dia de Ekadashi, você está comendo carne de vaca. Espiritualmente, é como comer carne de vaca, quando você come arroz no Ekadashi. Ou no Ekadashi, ou, por exemplo, no Jamastami, ou qualquer um dos votos que você faz no dia sagrado, que tem que fazer jejum. Comer arroz é comer carne de vaca, de bovino. Comer outros cereais, trigo, milho, cada um corresponde a um animal. Então, comer grãos no dia de Ekadashi, comer grãos no dia que nós seguimos Anukalpa. Que dias nós seguimos Anukalpa além do Ekadashi? São 3 ocasiões no ano. 3 somente, além do Ekadashi. 3 ocasiões. No dia do aparecimento de Krishna, o Jamastami.
no dia do aparecimento de Mahaprabhu, o Gora Purnima, e no dia do aparecimento do Senhor Nishinradeva, Nishinra Chaturdasi. Esses 3 dias além de Ekadashi, nós não podemos comer grãos. É Anukalpa. Se você comer grãos, você está comendo carne. Então, alguns fazem isso. Alguns comem grãos no dia de Ekadashi, ou porque esqueceram, ou porque realmente sabem, mas falam, tudo bem, eu vou comer, eu estou com vontade. Comer feijoada, enfim, né? Então, o que acontece? Você está comendo carne. Se você comer grãos no dia de Ekadashi, cada 15 dias você está comendo carne. Espiritualmente. Não adianta você falar, eu não como carne há 30 anos, mas você comeu grãos no Ekadashi. Você comeu carne sim. Shri Govinda Maharaj fala isso, as escrituras falam isso. Então nós temos que guardar o voto de Ekadashi de uma forma muito, muito responsável. Continuando aqui a leitura. Então, o seu corpo, se você precisa de um pouco de comida, no Ekadashi, coma, não há problema. Não coma muito, Srila Govinda Maharaj fala. E se alguém puder fazer Ekadashi sem comer, jejum total, esse é a melhor forma de seguir Ekadashi, é não comer nada, jejum total, mas desde que isso não vai atrapalhar a sua vida devocional, desde que isso não vai atrapalhar a sua saúde. Isso é o que é melhor para nós. Por que fazer jejum total é melhor? É a consciência de Krishna. Mas o serviço a Krishna não deve ser prejudicado. Isso é o mais importante. É mais importante que tudo servir Krishna. Não fazer o jejum total no Ekadashi. E depois disso, nós podemos fazer alguma austeridade física. Se você consegue servir Deus, aí você pode fazer uma austeridade física, como fazer jejum total no Ekadashi. Alguns até fazem o Nirjal Ekadashi, né? Jejum total sem água também. Mas, desde que você sirva a Deus, você sirva o Guru. Porque não adianta você ficar no quarto, Srila Charmara já falou isso em aulas anteriores. Não adianta você ficar no quarto, deitado na cama, e não servir Deus, mas estar em Nirjal Ekadashi. A nossa filosofia não é essa, a consciência de Krishna não é isso. Aquele que faz isso, ele não compreendeu a consciência de Krishna. Ele não escuta a orientação do Guru. O Guru está falando, jejum total é o melhor, sim, desde que você sirva a Deus. Você servindo Deus, aí você pode fazer um pouco de austeridade depois. Mas antes de servir Deus, não. Se você não consegue servir Deus porque você não está comendo, coma. Coma sem grãos, mas coma. E fazendo austeridade física, nós fornecemos mais prazer a Krishna. Ekadashi é um dia especial. Quando o desejo de Krishna por prazer, ele aumenta. Então Krishna ele aceita mais o nosso serviço devocional. Por quê? Porque ele tem mais prazer no dia de Ekadashi. Ele quer mais prazer no dia de Ekadashi. Então, nós temos que fazer mais serviço no dia de Ekadashi. E dando mais prazer para ele e ignorando a sua própria felicidade.
O dia de Ekadashi não é para você, por isso nós temos restrições de alimentação. Não é para você ser feliz com comida, com isso, com aquilo. A felicidade tem que ir para Krishna no Ekadashi, porque ele quer mais. No Ekadashi ele quer que nós servimos ele mais. Ele quer mais prazer no dia de Ekadashi. E nós devemos ignorar a nossa própria felicidade. Isso é Ekadashi, disse lá Govinda Maharaj. Quanto ao que é permitido, aí tem um verso aqui que diz o seguinte. O que é permitido no Ekadashi? Apo. Apo significa, é um verso aqui, né? Apo significa água. É permitido água. Mulan significa o que cresce debaixo da terra. Falan significa frutas. Paiá significa leite. E todos os produtos derivados do leite. Ravir também é um produto do leite, significa ghee. Então, ghee, quer dizer, o nome é Ravir. E há outras 3 coisas. Brahmana, Kamya, Cha, significa, se um Brahmana está em uma posição perigosa e ele quer que você coma alguma coisa pela qual ele obterá o alívio, então você pode comê-la. Mas Srila Govinda Maharaj já falou que agora na Era Kali Yuga, agora exatamente onde estamos, não existe mais nenhum Brahmana encarnado. Srila Govinda Maharaj falou isso. Gurur Vachanam significa, se o seu Gurudeva disser, pegue isso e vá embora, coma isso e vá embora, então, sem dúvida, você deve pegar, você deve comer. E ao Sudã é remédio. O remédio. Há muitos ingredientes nos remédios, mas é permitido tomá-lo porque é necessário para manter a sua saúde, para servir Krishna. Então, não há problema em tomar remédio. Alguns ficam preocupados, será que tem farinha aqui no remédio? Será que tem isso, que tem aquilo? Srila Govinda Maharaj falou, não há problema. O remédio é para a saúde é para servir Deus. Então, se você tem que tomar um remédio, tome sem pensar o que tem lá dentro. Tome sem pensar. Você tem que tomar todo dia, tome. No Ekadashi também vai tomar. Então, podemos ver que o objetivo está aí. E o objetivo é manter a sua saúde e servir Krishna o máximo possível. Também nós podemos acrescentar que você pode pegar o que cresce sob a terra, embaixo da terra, algumas batatas, etc. Quanto às cenouras, eu vi em Hari Bhaktivilas, o livro de Srila Rupa Goswami, que as cenouras são restritas. Lá no livro fala para não comer cenouras no Ekadashi. Em Uttar Pradesh, ao contrário da Bengala, eles seguem Ekadashi. Eles seguem Ekadashi, mas diferente da quem mora na Bengala e diferente de nós. E no dia do Ekadashi, você pode ver que eles vendem cenouras haluá nas lojas. Lá você vai pegar comida de Ekadashi. Você compra comida de Ekadashi lá nas ruas. E eles seguem o Ekadashi direitinho, mas eles comem cenoura. Eles não são imitadores. Você também pode cozinhar um pouco de tapioca com leite, mas sem sal. Leite e sal também não pode.
O leite e sal é como comer carne. Srila Govinda Maharaj falou isso. Se você colocar sal no leite, é como comer carne. Alguns falam, mas o queijo tem sal. Sim, o queijo não é leite. O queijo é um derivado do leite. O problema é o leite. Leite não pode ter sal. Então, quem come molho branco, pare de comer molho branco se é feito com leite. Porque o molho branco, ele vai leite e vai sal. Ou vai creme de leite e vai sal. Creme de leite não é derivado do leite, é leite. Então, não coma molho branco. Ou faça molho branco, como alguns fazem, com outras preparações, com outros ingredientes, não com leite. Molho branco é como comer carne, se for feito com leite e sal. E Srila Govinda Maharaj fala, eu gosto do Ekadashi. O Ekadashi é muito simples, mas a minha sorte é muito ruim, diz Srila Govinda Maharaj, porque quando vou a algum lugar e vejo que será Ekadashi, eu fico com medo, porque toda vez que o Ekadashi me perturba com comida, eles fazem tantas coisas, mas eu não gosto disso. O plano de Guru Maharaj para o Ekadashi é um sabji e tapioca. Então, Srila Siddhar Maharaj, o plano dele para comer no Ekadashi era um sabji, uma verdura, um vegetal e tapioca. Isso é tudo para que ele queria, nada mais. Agora, os nossos amigos, eles promovem o amendoim, eles dão amendoim e também fazem amendoim no Ekadashi, fazem preparações com amendoim, ou somente torram amendoim e servem. Na Índia, todo o Ekadashi tem amendoim. É uma comida agradável de Srila Govinda Maharaj no Ekadashi. Eles podem comê-la. E também algumas frutas, sagu, tapioca, é bom para o estômago. Se o estômago de alguém não for forte, tiver com problema, pode comer tapioca cozida em água e leite. É muito simples, disse Srila Govinda Maharaj. Se alguém tem algum problema estomacal, pode comer tapioca com água e leite, cozinha. Depende da saúde de cada um. No Ekadashi, na verdade, você não deve comer muito de nada. Não deve comer muito de nada, comer pouco. Dê um pouco de descanso ao seu estômago. A ciência médica também diz que, se você puder dar um descanso completo ao seu estômago, no Ekadashi, é bom para o seu corpo, a saúde e o serviço a Krishna. Então, Srila Govinda Maharaj, ele é médico ayurvédico, e ele sabe que o jejum é bom para a saúde. E por que é bom ter saúde? Para servir Deus. O objetivo de ter saúde é servir Deus, não é para desfrutar. Então, todos escolherão por si mesmos, disse lá Govinda Maharaj, o que é necessário para eles, o que não é necessário para eles. Então, se você tem uma doença que impede você de fazer jejum até meio-dia, você sabe e faça o que tem que fazer. Coma. São poucas as doenças que impedem você de fazer jejum até o meio-dia. Mas se você tem essa doença, então faça de acordo com o que você pode. Se você tem que tomar remédio, tome o remédio. Não importa o que tenha dentro do remédio, tome o remédio. Cada um sabe, como diz Srila Govinda Maharaj, cada um vai saber o que deve comer. Comer pouco, não comer muitas vezes ao dia e não comer comidas opulentas. Eu já ouvi algumas pessoas falando, tal dia vai ser Ekadashi, eu já fui lá, comprei berinjela, comprei mussarela, vou fazer
uma lasanha de berinjela na Ekadashi. Não é isso que o Guru está orientando. Não há um dia para você desfrutar, é para Krishna desfrutar. Você pode até fazer a lasanha de berinjela, mas no dia seguinte você come. Essa lasanha é para Krishna. E coloque macarrão com trigo também para Krishna, ele gosta. Mas não para você no dia de Ekadashi. O dia de Ekadashi é um dia para comer simples, comer sem muita opulência. Essa é a orientação de um guru genuíno, de um devoto puro de Deus. E aí Srilacharya Maharaj fala, uma vez um devoto, ele escreveu a Gurudeva, perguntando, Gurudeva, de manhã cedo eu tenho que ir trabalhar, e o meu trabalho é muito pesado. Eu trabalho para uma indústria, uma empresa naval. Eles fabricam navios. E eu tenho que trabalhar com um martelo muito grande e pesado. Como devo fazer Ekadashi? Essa foi a pergunta do devoto para Gurudeva. Se eu não me engano, esse devoto era russo. Agora, em outra aula, Srilacharya Maharaj já contou isso. Gurudeva respondeu para o devoto, de manhã cedo, antes de ir trabalhar, você pode comer 5 quilos de batata. Srila Govinda Maharaj falou, não há problema, tudo é tempo, lugar e circunstância. O devoto, como que ele vai trabalhar numa indústria naval segurando um martelo pesado, grande, sem comer? Coma até 5 quilos de batata, não há problema, Srila Govinda Maharaj falou. Não coma grãos, mas não há problema. Praticar a vida devocional corretamente é necessário, disse Srilacharya Maharaj. E, na verdade, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele tornou isso um pouco mais fácil para nós. Como no caso de Ekadashi. Srila Bhaktisiddhanta, antigamente as escrituras falam em Ekadashi 3 dias de jejum. 3 dias. E Srila Bhaktisiddhanta deixou somente o dia de Ekadashi. Então era um dia antes de Ekadashi, um dia de Ekadashi, um dia depois de Ekadashi. Mas ele falou, não, faça só no dia de Ekadashi. Siga o voto de jejum somente no dia de Ekadashi. Ele facilitou nossa vida. Deixou muito mais fácil. Por exemplo, quando as pessoas fazem Ekadashi, elas jejuam o dia inteiro e nem mesmo bebem água. Mas Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele disse que nós podemos jejuar pelo menos até o meio-dia. Pelo menos. Se você conseguir jejuar o dia todo, ótimo. Se não, pelo menos até o meio-dia. E comer um pouco de anukalpa, praçada sem grãos, depois do meio-dia. E o nosso templo, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, também segue isso. Às vezes, Gurudeva também dizia que se alguém estivesse doente, se tivesse problemas de saúde, de acidez estomacal, e não pudesse jejuar, tivesse que tomar remédios, ou tivesse diabetes, por exemplo, então estava tudo bem. Tudo bem, coma anukalpa pela manhã, não há problema. Caso contrário, por quantos anos você puder tolerar com a sua saúde, você deve seguir Ekadashi completo. Então, veja só, se você conseguir, a tua saúde permite ainda, fazer Ekadashi completo, ou até meio-dia pelo menos, siga. Quando essa saúde não permitir mais, aí sim, coma anukalpa, coma 100 grãos. E aí, para terminar, Srilacharya Maharaj fala assim, eu vi que o próprio Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, ele praticava dessa maneira. Ele seguia Ekadashi completo, anukalpa, praçada de anukalpa. E a praçada de anukalpa é permitido, mas não para todos.
aqueles que não estão doentes devem seguir o jejum. A comida de Ekadashi é muito simples e não precisa conter todos os itens permitidos. Não é tudo que é permitido que você tem que comer no dia. Você escolhe o que você quer comer, ofereça e coma depois. Não é para comer todos os itens permitidos. Na medida do possível, siga o padrão da missão. Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Qual que é o padrão? Batata, sagu, talvez algumas nozes ou amendoim e frutas. Os nossos templos, arroz e outras preparações, não no Ekadashi. Não coma no Ekadashi essas preparações. Elas são oferecidas às deidades e Gurudeva, junto com as preparações de Ekadashi, mas não são honradas essa praçada no dia de Ekadashi. Elas são mantidas separadas e honradas no dia seguinte, ou alimentando as vacas. Srimad Mahaprabhu falou isso. Na época dele era jejum total. E aí as pessoas falavam, mas como assim? A praçada do Senhor Jagannatha não podemos recusar. Isso daí é uma ofensa ao Senhor Jagannatha. Ele falou, não recuse. Hoje você não come, mas coma amanhã. Mahaprabhu falou isso. Está no Sri Bhakti, está no Sri Prema Vivarta, na escritura. Mahaprabhu orientou dessa forma. Coma no dia seguinte. Elas são mantidas separadamente e honradas no dia seguinte, não há problema. Ou alimentando as vacas. Não é para honrar a praçada de grãos no Ekadashi. Quaisquer tipos de grãos, ou os seus subprodutos. O arroz, o trigo, a soja, o milho, a canola. Veja só, canola também, óleo de canola não pode. Cereais, aveia, milho, cevada, cevadinha, centeio, pão, enfim, qualquer tipo de grão, ou leguminosas ou cereais. Qualquer tipo de leguminosas e seus subprodutos, a soja, o grão de bico, o feijão, a ervilha, o cacau, então o chocolate também não pode, o cacau, entre outros. Qualquer outras leguminosas, gergelim, qualquer farinha, exceto trigo sarraceno. Aí entra, trigo sarraceno é considerado um cereal, mas aqui ele pode, qualquer farinha, e o grão também de trigo sarraceno pode ser comido. O milho não pode, o óleo de milho também não pode, amido de milho, a pessoa vai e come aquele amido de milho, né, que eu não vou falar a marca que todo mundo conhece, também não pode. Qualquer derivado, cenoura não pode, beterraba não pode, tomate não pode, belão amargo, que é a carela também não pode, é o melão de São Caetano, conhecido aqui no Brasil, o japonês chama de nigauri, espinafre não pode, alface não pode, todas as especiarias, exceto gengibre, cominho, pimenta preta. Aí você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque eles misturam fubá. Se você comprar algum tempero em pó, eles misturam fubá. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado, porque vai ter mistura. Azeite também, azeite pode cozinhar com azeite, desde que não tenha mistura, seja azeite puro de oliva, de azeitona. Alguns azeites são mais baratos porque tem mistura de óleo de soja, óleo de milho, então tome cuidado com isso. Eles misturam mesmo. Então, o que pode? Gengibre, cominho e pimenta preta.
pimenta do reino preta, pode ser comido também no Ekadashi, com moderação. Se o jejum completo for prejudicial à sua saúde e ao serviço a Krishna. Então, o que pode comer? Batata, couve-flor, abobrinha, abóbora. Aqui foi digitado errado, tem cenoura também, mas cenoura já foi falado que não pode. Então, abóbora, abobrinha, trigo sarraceno pode. Óleo de semente de girassol, óleo de coco, leite, requeijão, iogurte sem amido. Isso é importante. Tem muitos iogurtes comprados prontos que têm amido de milho ou subprodutos de grãos. Pepino, frutas, nozes, tapioca, sagu, batata doce, sal, açúcar, gengibre, cominho, pimenta preta do reino, sem outras especiarias. Então aqui tem uma nota dizendo assim, muitos produtos nas lojas também podem conter vestígios de trigo, glúten, etc. Portanto, a lista de ingredientes deve ser verificada para evitar ofensas acidentais ao Ekadashi. E assim termina essa parte da aula de Silachar Maharaj. Então temos que tomar cuidado, porque as pessoas misturam as coisas junto com os produtos. Então, tome cuidado, leia para não cometer uma ofensa no voto de Ekadashi, sem querer. Leia, não custa ler o rótulo, né? Não custa ler os ingredientes. Vamos ver agora quem está participando e se alguém fez alguma pergunta, algum comentário durante a aula. Não houveram perguntas nem comentários. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E depois eu olho quem participou com a gente. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shiva Vishnuda Giridhari Gopinata Madana Bhava Ekatanya Nityananda Siya Advaita Chandra Jadavara Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatana Bhaktara Gunata
Krishna Gosai Gorinara Magana Jaha Dinana Sarista Pura Krishna Gosai Naramuni Tarana Savala Padarino Mora Panchagra Chandra Charana Sevi Makasareva Janame Janame Morai Adila Harinama Sankirtana Kore Narottama Harinama Sankirtana Kore Narottama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Gaura Gaura Hari Gaura 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 Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo 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 Hari Bo. Vamos ver quem participou conosco hoje da live.
Temos aqui Ana Purna Devidasi, direto da Noruega. A Malini Devidasi, de Araraquara. Norberto Colina. Ishan Krishna Prabhu, do Mato Grosso do Sul. Manhar Vyasa Prabhu também conosco. E a Maria Salazar assistindo conosco também. Se tiver mais alguém que não quis se identificar, eu agradeço a presença de todos, tanto quem se identificou quanto quem não se identificou. Um bom final de dia de Ekadashi para todos. Quebrem amanhã o jejum de grãos no horário correto. Eu postei no grupo do Templo de São Paulo. Então, temos o horário correto para comer grãos amanhã. E quem não cantou Japamala hoje, cante. Quem não fez serviço devocional hoje, faça. Ainda temos aí 3 horas para terminar o dia. Então, vamos aproveitar, porque Krishna, é o dia que ele mais aceita o serviço, é o dia de Ekadashi. Dandavat Prana a todos.